Você já se sentiu encurralado pela vida? Como se cada porta estivesse trancada, cada caminho estivesse escuro e silencioso, como se o céu tivesse se calado? Já chorou em silêncio, com medo de que ninguém entendesse a profundidade da sua dor? Há momentos na vida em que tudo parece desabar. As certezas desaparecem, os planos se desfazem como poeira ao vento e o coração clama por socorro. É nesses instantes sombrios em que os olhos se enchem de lágrimas e a alma parece frágil demais para continuar, que algo extraordinário pode acontecer. Porque é justamente quando tudo parece perdido que Deus entra em cena. Deus não entra quando está tudo bem. Ele não aparece quando temos todas as respostas. Deus entra quando o chão falta, quando os braços cansam, quando o silêncio grita. Ele entra quando já não há mais forças. E o mais impressionante é que ele nunca chega atrasado. Pode parecer demorado aos nossos olhos, mas no tempo dele, cada movimento é preciso. Cada ação tem um propósito, cada demora carrega uma revelação. Muitas vezes, achamos que a ausência de uma resposta é o fim. Mas Deus não trabalha na lógica humana. O que parece ausência pode ser preparação. O que parece desespero pode ser o cenário montado para o milagre. O que parece fracasso pode ser a trilha para o testemunho mais poderoso da sua vida. A verdade é que quando chegamos ao nosso limite, Deus começa a agir. Lembre-se de Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele, o exército do Egito se aproximava com fúria. À frente, um mar impossível de atravessar. Aos olhos humanos não havia saída. Desespero. Morte certa. Mas foi ali, nesse exato momento em que tudo parecia perdido, que Deus entrou em cena. Ele abriu um caminho onde não havia. O mar obedeceu. As águas se curvaram diante do Criador. Porque quando Deus decide agir, nem o impossível pode resistir. Da mesma forma, há momentos na sua vida em que tudo parece estar encurralado. Talvez hoje você esteja diante de um mar vermelho, uma conta que você não consegue pagar, uma enfermidade que parece não ter cura, um relacionamento que chegou ao fim, uma porta de emprego que não se abriu, um diagnóstico duro, uma ferida emocional que insiste em sangrar, e tudo ao seu redor grita que acabou. Mas eu quero te lembrar, Deus entra em cena quando tudo parece perdido. Ele entra com provisão onde há escassez. Ele entra com cura onde há dor. Ele entra com consolo onde há luto. Ele entra com resposta onde só havia perguntas. Ele entra com paz onde só havia angústia. Deus não se assusta com o caos. Ele transforma o caos em ordem. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele faz do vale um caminho de glória. Nada está tão quebrado que ele não possa restaurar. Nada está tão perdido que ele não possa reencontrar. Talvez você esteja orando há meses ou até anos e ainda não viu mudança. Talvez tenha se perguntado se Deus te esqueceu, mas saiba disso. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele prepara. Enquanto você se cala, Ele organiza os bastidores. Porque quando Deus entra em cena, Ele não improvisa. Ele já escreveu o final da história antes mesmo do primeiro ato começar. Lembra de Jó? Um homem justo, íntegro, temente a Deus. E mesmo assim, perdeu tudo. Família, bens, saúde. E mesmo cercado de vozes dizendo para desistir, ele permaneceu. Porque ele sabia que Deus ainda estava ali. Mesmo sem entender, ele confiou. E no tempo certo, Deus entrou em cena. E o final da história foi muito maior do que o começo. Jó teve tudo restituído, em dobro. Porque o nosso Deus não escreve histórias de derrota. Ele transforma cinzas em celebração. Você não está sozinho. Essa dor que você sente hoje, esse aperto no peito, esse cansaço na alma, tudo isso não é o fim.
é apenas o ponto onde Deus começará algo novo. Ele não abandona seus filhos no deserto. Ele envia maná. Ele faz brotar água da rocha. Ele guia com coluna de fogo. Ele sustenta com sua mão poderosa. O Deus que cuidou de Elias no meio do deserto é o mesmo que cuida de você. Ele vê suas lágrimas. Ele escuta suas orações. Ele sabe o nome da sua dor. E ele tem o poder de transformar tudo. Não subestime o que Deus pode fazer com o pouco que você ainda tem. Às vezes, tudo o que resta é um fio de fé, um sussurro de esperança, um último "Senhor, me ajuda". E é exatamente aí que ele se manifesta. A Bíblia está repleta de histórias onde o improvável se tornou realidade pelas mãos de Deus. Uma viúva sem recursos alimentou um profeta e viu sua provisão se multiplicar todos os dias. Um jovem pastor de ovelhas derrotou um gigante com uma pedra. Um homem morto há 4 dias saiu do túmulo ao som da voz de Jesus. Porque quando Deus entra em cena, as regras da lógica são quebradas. O sobrenatural invade o natural. Você pode estar atravessando um tempo difícil agora. Talvez tudo esteja desmoronando ao seu redor. Pessoas te abandonaram. Portas se fecharam. O desânimo te persegue e tudo parece apontar para o fim. Mas há uma verdade espiritual que você precisa guardar em seu coração. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele não depende de estatísticas, relatórios médicos, saldo bancário ou opiniões alheias. Ele é Deus, soberano, poderoso, misericordioso, e Ele já está preparando o cenário da sua vitória. Muitas vezes, a dor vem antes do propósito, a luta vem antes da promoção, o vale vem antes do monte. Mas tudo isso faz parte de um plano maior. Talvez você não entenda agora, mas haverá um dia em que você olhará para trás e verá que Deus esteve contigo o tempo todo. Ele nunca saiu do controle. Ele estava moldando sua fé, lapidando o seu caráter, treinando sua obediência. E quando você menos esperar, ele virá como um general em meio à batalha, e ninguém poderá detê-lo. Você não precisa fingir força, não precisa esconder as lágrimas. Deus conhece sua estrutura, Ele sabe o quanto dói. E, mesmo assim, Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essas palavras não são poesia, são promessas, são verdades eternas que sustentam os filhos de Deus nos dias mais sombrios. Há momentos em que Deus permite que tudo se desfaça, apenas para mostrar que Ele é o único que pode reconstruir. E o que Ele reconstrói, ninguém mais destrói. Talvez Ele esteja tirando coisas da sua vida não para te punir, mas para te proteger. Talvez Ele esteja permitindo o silêncio para que você aprenda a confiar, mesmo quando não há sinais. Porque a fé verdadeira não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Quando tudo parece perdido, respire fundo, feche os olhos e diga em oração: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Pode ser uma das orações mais poderosas que você fará, porque ela abre as portas para que Deus comece a agir. E Ele age de forma perfeita. Não do seu jeito, mas do jeito certo. Ele vai além do que você pediu. Ele conhece o seu amanhã. Ele vê o seu coração. Ele escuta o que ninguém mais ouve. E então, quando você menos esperar, vai perceber que aquela dor passou, que aquela porta se abriu, que aquele milagre chegou. E você vai entender que tudo teve um propósito, que Deus não te deixou, que Ele apenas estava escrevendo uma história que o mundo inteiro precisa conhecer. Agora, respire, enxugue suas lágrimas, levante a cabeça. Você não está sozinho, Deus está com você. E quando Deus está presente, o impossível se curva,
O inimigo recua e o milagre acontece. Não desista agora, porque quando tudo parece perdido, é justamente aí que Deus entra em cena. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, inscreva-se agora no canal Voz da Promessa de Deus. Aqui cada vídeo é uma semente de esperança, fé e transformação. E antes de sair, assista o vídeo que está aparecendo na tela final. É uma continuação poderosa desta mensagem e pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir neste momento. Não ignore esse chamado. Deus está falando com você e Ele não terminou a sua história.